Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista do Tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora para mais um domingo de muita informação aqui no Raiz Tricolor, tá? Na verdade, esse daqui não é nem vídeo de informação, esse aqui é um vídeo de análise, né? Bem, a gente começa falando aqui esse vídeo sobre a principal dúvida do torcedor tricolor. Eu tava fazendo live no sábado à noite e o que não parava de chegar a cada segundo era superchat perguntando: e aí, o que a gente vai ver? A gente vai ver Thiago Santos? A gente vai ver René? A gente vai ver outra coisa? Eu também não tenho a resposta, tá? Tenho indícios e a gente vai falar disso aqui nesse vídeo. Então, já deixa aquele like maroto aqui embaixo, se inscreve, que isso é muito importante para continuar apoiando o trabalho aqui do Raiz Tricolor. Já estamos passando dos 262 mil inscritos, tá? Então, enfim, tem um monte de vídeo legal aí para você poder acompanhar também. Vamos lá, tá? Por que da dúvida, por que do motivo do vídeo? Vale a explicação de cara. A Copa do Mundo, ela tem uma regrinha que é uma regra até para torneios da FIFA, assim, de Copa do Mundo. 2 amarelos, suspensão automática. O Freitas e o Martinelli tomaram 2 amarelos. E por isso estão suspensos automaticamente da semifinal. Tinha uma cambada de jogador, Bernal, Nonato, Keno, que nem estava em campo, enfim, uma série de jogadores que também tinha um cartão amarelo, não levaram cartão amarelo na partida contra o Al Hilal, e agora, na semifinal, os cartões eram. Então, basicamente, a gente só perde algum jogador, caso a gente avance, né, para a final, se esse jogador for expulso. Mas a suspensão que vem das quartas para a semi, ela é mantida. Martinelli e Freitas tomaram amarelo. A primeira discussão, acho que são 2 discussões muito claras aí, né, sobre quem substitui os dois. E eu acho que a primeira discussão que a gente vai precisar ter aqui, que é até um pouquinho mais rápida, é sobre o Martinelli, né? Em relação ao Martinelli, acho que o caminho para o Renato é um pouco mais simples. Ele deixou o Hércules no banco no último jogo, colocou o Facundo Bernal nos últimos 2 jogos, né? Colocando ele titular contra a Inter de Milão e mantendo ele titular contra a equipe da Al Hilal. E, bem, deu certo, funcionou o meio de campo com o Nonato, funcionou o meio de campo com o Martinelli por ali também. Mas vale destacar que o Martinelli é o pilar desse time, né? É o cara que foi titular em todos os jogos, inclusive todos os jogos de Mundial também, né? E que acaba sendo o pilar do Fluminense também. Martinelli suspenso, não vai ser fácil substituir, não. Mas tem um nome muito claro, que é o nome do Nonato com o Hércules e o Bernal. Essa trinca de volante é uma trinca que pode substituir bem, tem rendido. O Hércules não faz exatamente a função do Martinelli. Se você nomear como segundo volante, aí vai dizer que faz, mas não é exatamente a mesma coisa. Vamos ver como é que vai ser o encaixe, mas acho que ele não vai mexer nessa estrutura de 3 volantes, não. Agora, em relação à suspensão do Freitas, aí acho que são 3 caminhos possíveis. Vamos pro primeiro caminho, tá? Não estou dando aqui a minha opinião, dou a minha opinião no final do vídeo, beleza? Vou falar primeiro os caminhos possíveis pro Renato. Primeiro caminho possível, a gente está falando sobre ele mexer o menos possível na estrutura do time. Como que ele poderia fazer isso? Colocando o Thiago Santos ou o Manuel, quem tem entrado nos jogos é o Thiago Santos, então logo colocando o Thiago Santos no lugar do Freitas. E eu sei que essa não é a opção preferida da galera, tá? E acho que com motivos, né? Porque o Thiago Santos não é um zagueiro hoje que inspire confiança no torcedor do Fluminense. O Thiago Santos, eu fui buscar os números aqui dele até agora na temporada. Primeiro a gente falar da impressão estatística e depois a impressão que a gente vê do campo, né? E falar de momento. São 15 jogos do Thiago Santos até agora na temporada, sendo que ele foi titular em 8 e foi reserva que entrou em 7. A maior parte desses reserva, né? Que ele foi banco aqui, foram jogos que ele entrou na reta final, como os últimos 3 jogos, inclusive, do Mundial que ele participou. Ele entra faltando 2 minutos para acabar contra o Al Hilal, aos 43, entra aos 36 do segundo tempo contra a Internazionale e entra aos 41 do segundo tempo contra o Mamelodi Sundowns. Ele tem jogos como titular, a maioria dos jogos como titular dele são atuando como zagueiro, lá no início do ano, mais especificamente, recentemente, ele atuou como volante, como titular contra o Internacional. Foi a única vez com a equipe titular, 100% titular, que ele foi titular com o Renato Gaúcho.
Ele, sob o comando do Renato, ele foi titular também contra a União Espanhola no Chile, foi titular contra o GV San José lá na Bolívia, foi titular contra a Aparecidense, mas não eram, né, times principais do Fluminense. O ano do Thiago, então isso são números, né? O ano do Thiago Santos, cara, ele é um ano péssimo. Ruim. Vou mudar para ruim porque eu acho que o jogo contra o Inter dá um mínimo de esperança ali, pelo menos. O ano do Thiago Santos é um ano ruim, e é depois de ele ter tido um ano muito bom. O ano passado dele, a reta final, principalmente com o Mano Menezes, é muito bom. E esse ano ele começa mal, vale lembrar. Tem um erro ali que vai muito para conta do Fuentes ali no Fluminense Vasco, mas que é um erro dele, inclusive o próprio Mano Menezes faz questão de deixar isso claro na coletiva depois, diz muito sobre gestão de grupo do Mano Menezes, né? Ele faz um pênalti ridículo contra o Botafogo, estabanado, estabalhoado, ali também que acaba dando aquela vitória ao Botafogo dentro do Campeonato Carioca, ou seja, falha em 2 clássicos, de lá pra cá não foi mais titular com a equipe principal, vai lembrar disso, ele é titular só nesses jogos que eu citei, jogos em que o time é poupado, e durante o ano inteiro o Thiago Santos foi um zagueiro reserva. Acrescento aqui também o lance do Coulibaly na reta final do jogo. Os torcedores do Al-Hilal têm reclamado muito de não ter sido dado pênalti naquele lance do Thiago Santos em cima do Coulibaly. Eu, de verdade, e vocês sabem que eu não faço aqui média com ninguém, não preciso vir fazer média com o Fluminense, nem nada, até porque minha opinião é minha opinião, eu falar uma coisa ou outra não vai mudar em nada o que aconteceu. E pra mim era aquele tipo de lance que o VAR não é pra se meter. Se o árbitro dá o pênalti, pra mim passa, o árbitro não dando o pênalti, pra mim passa também. Se o árbitro decide dar um pênalti naquele lance ali do Thiago Santos, enfim, a situação ficaria muito complicada com o Fluminense tomando empate. O Thiago Santos foi bem estabanado no lance. Eu acho que o Renato tem muito mais percepção do que eu. Acho que o Renato tem muito mais condições de perceber isso do que eu. Mas eu sinto que o Thiago Santos, para ser titular, um jogo como esse não tá ornando, não tá funcionando, não. E a opção é ele ou o Manuel. O Manuel, acho que também já é uma carta que ainda tá dentro do baralho, mas tá pronta para sair. E além disso, eu tenho minhas ressalvas técnicas também. Acho que o Thiago Santos tem uma dificuldade especificamente com a saída de bola. Ele é um zagueiro de força física, até de explosão inicial de velocidade, assim como o Freitas. Tem a característica de marcação parecida um pouco com o Freitas, mas não é a saída de bola do Fluminense vai ficar prejudicada do lado esquerdo. Você tem uma linha de 3 zagueiros, onde nenhum deles é canhoto, te atrapalha um pouquinho naquela ligação pelo lado esquerdo. Então acho que o Thiago Santos pode ser que... pode ser não, pra mim não seria o escolhido. A outra opção seria o René. Você ganha esse lado esquerdo, ganha um homem de confiança de marcação. O René, por várias vezes, ele até deu entrevista falando isso, ele vira uma espécie de terceiro zagueiro. Porque alguns times, o time do Diniz faz muito isso, que vai fazer saída de 3, o famoso 3-2-5 ou 2-3-5, enfim. Adianta os 2 laterais e recua o primeiro volante para fazer saída de 3 com um zagueiro, o outro zagueiro e o primeiro volante. Alguns outros times, e o René chegou a fazer isso algumas vezes no Sport, mas fez também no Flamengo, se eu não estou enganado, preferem adiantar um dos laterais e recuar o outro lateral. O Flamengo do Jorge Jesus acho que fazia isso também. E aí o René puxava aqui para virar terceiro zagueiro pela esquerda para fazer a saída de bola, porque o lateral direito virou atacante. Óbvio que isso não é a mesma coisa do que ser terceiro zagueiro em tempo integral tendo um outro lateral ali. Mas é um indício, né? Alguma coisa ele tem. Eu acho que a maior perda em relação ao René é perder a bola aérea. A gente ter um zagueiro, entre aspas, a menos, já que a gente já não tem um centroavante alto, né? O Germancano é o titular, não é um centroavante alto, a gente já não tem o Ganso também, que é um jogador relativamente baixo. Beleza, vai ter o Bernal, mas é pouco. O nosso lateral é baixo também, o Samuel. Você ainda rebaixar ainda mais a estatura do time pode ser um complicador, né? O John Arias também, que é atacante, também não é muito alto. Então, essa ideia, e pode ser, acho que, mexer demais na estrutura do time. Eu não tive tanta confiança no Fuentes assim no jogo, acho que o Fuentes deu conta do jogo contra o Al-Hilal, mas não sei como seria um Fuentes no jogo contra o Chelsea, prefiro não pagar para ver, tendo o René disponível e pra trocar onde já tá funcionando. E tem a terceira alternativa, cara, que é a alternativa que eu iria, cara. Que é a alternativa do Keno, ou do Canóbio, mais especificamente, eu iria de Canóbio nesse jogo. Que é voltar ao esquema antigo. Botar um terceiro atacante,
abrir 2 pontas e tentar igualar o time do Chelsea. O Fluminense igualou o time da Inter, igualou o time do Al Hilal, espelhou os times. Agora não tem mais time com 3 zagueiros. E ele não tem mais 3 zagueiros também. Então parece que o útil está se unindo ao agradável, que seria voltar a ter um time com 3 zagueiros. E detalhe, você consegue ser um time mais forte ainda de marcação às vezes, tirando os 3 zagueiros do que com os 3 zagueiros. O Fluminense tem 3 volantes. O Chelsea ganhou muito do Palmeiras na frente da nossa área. Se você tem 2 pontas incansáveis, iguais são John Arias e seria, por exemplo, o Canóbia, por isso o Canóbia é minha escolha. Pressionando a saída de bola do Chelsea, incomodando a saída de bola do Chelsea como a gente fez contra o Borussia. Pressionando, não deixando o Chelsea ficar confortável com a posse de bola num jogo que vai ser de tarde no calor. Então você precisa ter esse vigor físico muito forte, e isso o Canóbia tem de sobra. Dificultando que essa bola chegue até os meio-campistas do Chelsea. Para quando chegar, você ter 3 volantes fortes fisicamente, isso o Hércules também é, eu acho que talvez seja uma alternativa para poder tentar ganhar o jogo. Voltar com o atacante. Ah, Gabriel, mas não fica ofensivo demais, vai bater de frente com os caras. Não é bater de frente. A gente bateu de frente com a Inter também, com 3 zagueiros, espelhando o time dos caras. A gente bateu de frente com o Al Hilal também. O ponto não é sobre bater de frente, para cima, soberba, vamos passar, não. É sobre a melhor estratégia com as peças que você tem. Talvez a melhor estratégia para esse jogo fosse manter a escalação. Mas uma parte determinante da escalação do jogo anterior tá fora, por suspensão. Então, talvez seja a hora do Fluminense tentar voltar para aquilo que funcionou contra o Borussia e que pode ser uma alternativa contra o Chelsea. E aí? Você quer o quê? E o que você acha que o Renato vai fazer? Eu tô com medo de dizer isso, mas eu tô com medo de Thiago Santos. Tô torcendo para que ele vá nessa dos atacantes. Enfim. Deixa o like, se inscreve, tamo junto, até a próxima. Valeu.